Olá, boa noite. Tô vendo aqui o Tarcísio. Boa noite, Tarcísio. Boa noite. Boa noite, Flávio, Luiz, meu irmão querido. Paz e bem para você, meu querido irmão. Adão Graciano. Vamos dar aqui só mais um tempinho para a gente começar. Rafael Fortes. Muito bem. Vamos iniciando, né? Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. Isso aqui é uma atividade, um evento, nosso Evangelho, que é uma proposta da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco. Para essas épocas, demos início nessa época de pandemia, mas eu acho que isso aqui vai ficar. É uma das coisas que essa pandemia está nos trazendo, possibilitando a gente se comunicar mais, levar o bem através das redes sociais. Hoje eu vou fazer aqui um comentário do Evangelho, mas antes eu quero pedir ao nosso Pai amado que nos inspire, que o primeiro ouvido a escutar as palavras que serão ditas aqui, as reflexões sobre o tema que nós vamos falar, sejam os meus ouvidos, e que a gente seja um instrumento, né, juntamente com vocês, para a gente fazer uma boa interpretação do tema que nós escolhemos hoje para refletirmos. O item que eu escolhi está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, capítulo 8. Capítulo 8, isso, exatamente. É um item curto, tem apenas 4 parágrafos, mas eu não vou pegar os 4 parágrafos, vou pegar um aqui, que vou ler agora para vocês. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Quem capturou essa frase de Jesus foi o apóstolo Mateus e fez esse registro lá, que está lá no capítulo 18, versículo 7, né? E ele traz, por que Mateus, né, a visão, o espírito de Mateus capturou essa frase, ele colocou como importante aí, para que atravessasse aí os tempos e se visse de um marco para a humanidade pensar sobre isso, né? Então nós vamos discutir, refletir sobre isso daqui, e aí a gente pode até colocar aqui, dentro desse parágrafo, o que mais se repetiu aqui foi a palavra escândalo. Escândalo. E por que o escândalo é necessário? E por que ai daquele que o escândalo, por onde venha, seja o instrumento do escândalo, né? Na Bíblia Peshitta, que é uma tradução de manuscritos no aramaico, né? Que era a língua do que o Cristo mais falava. O Cristo falava em hebreu, em grego, mas no comum era o aramaico, né? Que eram as pessoas que conviviam, com que ele convivia. E na Bíblia Peshitta, a palavra escândalo, tropeço vem no lugar de escândalo, né? O escândalo serve exatamente de meios de tropeço nosso, né? No nosso processo evolutivo. Mas por que nós temos escândalo ainda? Isso está muito caracterizado em função da condição do nosso planeta ainda, que é ainda dentro dos diversos mundos, evolução de mundos, ainda nós somos um planeta de provas e expiações, aonde o mal reina ainda reina. Há alguns sinais de bem, mas o mal ainda prevalece. Mas aí, que escândalo? O que vem? O que imaginam? Vai colocando aí, o que vocês imaginam que seja escândalo? O que te escandaliza? Né?
São várias coisas ainda, né? E alguns escândalos, por exemplo, que existiam, que a humanidade foi evoluindo, ela foi descartando. Por exemplo, antigamente as pessoas resolviam as suas querelas mediante duelos. Hoje nós não vemos mais isso, né? A lei condena a questão do duelo, a gente já não vê. Ou seja, nós avançamos nessa questão. Uma outra forma é que enforcavam as pessoas em praça pública e as pessoas assistiam aquilo achando uma normalidade. Hoje nós não vemos isso. Mas existem alguns escândalos ainda que são pertinentes ainda a esse mundo de provas e expiações. Por exemplo, nós nos escandalizamos com a fome, com a corrupção. A humanidade vai melhorar nesse sentido, né? De combater isso daí. Mas por que ainda, o que é que Jesus quis dizer e o apóstolo Mateus capturou dentro da visão espiritual, dentro do espírito que nós somos, né? Porque se existe escândalo, se existe problemas ainda, é em função se nós sentimos dor com relação a isso daí, é em função da enfermidade que existe em nosso espírito. E que se caracteriza muito bem o egoísmo, o orgulho, né? São as duas maiores chagas e eles são pai de várias enfermidades nossas que são a raiz desses escândalos. Então, quando falou na questão do escândalo aqui, é exatamente isso. É porque nós somos imperfeitos moralmente. Somos muito inteligentes. Todos nós que estamos nessa orbe, nesse momento, temos inteligência. Alguns têm ela limitada porque fez mau uso em uma vida passada, mas somos inteligentes. Infelizmente, ainda não, em função da nossa inferioridade moral, ainda não utilizamos bem essa nossa inteligência, que inclusive poderíamos acabar com um dos escândalos que nós, como a fome, por exemplo, a questão da corrupção. Então, quando Jesus falou na questão do escândalo, são exatamente essas coisas que levam à queda, a essas enfermidades que nós temos no nosso interior ainda, que nós somos espíritos imperfeitos. Claro, nessa vestimenta, hoje eu sou Carlos, amanhã eu não sei o que é com você, eu não sei o que eu já fui, mas o ser que eu sou, que é espírito, é que traz algumas enfermidades. Hoje eu me escandalizo com algumas coisas, mas no passado, inclusive a mim e a vocês, por exemplo, nós não nos escandalizávamos. Mas por que existe o escândalo, né? Por que ele é necessário? É exatamente isso, para que a gente trabalhe. Né? Se nós somos os enfermos, se nossos espíritos, moralmente, né? o orgulho, o egoísmo, e aí todos os seus filhos, vaidade, milindre, essas coisas, tudinho, é para a gente vencer. E quando Cristo diz, ai daquele por quem o escândalo vem, é porque Jesus sabia de uma das leis divinas, que é a lei de causa e efeito. Em algum momento, o mal que eu cometi, que eu fiz a algum amigo, se eu proporcionei algum desgosto a um irmão meu, eu vou sofrer em algum momento as consequências. E Jesus sabia disso, sabe disso. Porque Jesus encarnou, é um espírito que encarnou perfeito, puro, né? Mas teve outras vivências, né? Ele partiu igual a nós, simples e ignorantes, né? Mas Jesus evoluiu, inclusive em orbes que nem existem mais, né? E é o governador do nosso planeta. E ele veio aqui nos mostrar, ele é o caminho, pelas suas atitudes. Nós seguindo as atitudes do Cristo, né? O Evangelho do Cristo não está escrito em... Jesus não escreveu nada. As atitudes do Cristo é o próprio Evangelho. E nós precisamos transformar esse Evangelho em atitude. Nós somos muito inteligentes. Nós podemos, claro que vencendo as imperfeições que existem em nós. É por isso que o Cristo diz, ai daquele por que o escândalo vem.
Se você, num momento, determinada situação da sua vida, por egoísmo, por orgulho, vai cometer alguma coisa, segure, analise, pense, né? E vá aos poucos. Ah, mas aí eu tenho que ser perfeitinho? Não, tudo é processo. É por isso que a reencarnação é um princípio que classifica bem, porque nós não vamos mudar, não é fácil. Eu confesso a você, não é fácil. Às vezes eu me vejo em situação, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso? Não é legal, mas por que eu ainda faço? É porque existe ainda dentro de mim essa imperfeição que eu vou ter que trabalhar, né? E a misericórdia de Deus nos dá essa oportunidade de vidas após vidas, nós irmos melhorando de tempos em tempos. E veja o que eu disse, né? Havia escândalos no passado que hoje nós não mais cometemos, né? Por mais imperfeito que nós somos, tem algumas coisas que nós hoje não admitimos. Algumas pessoas admitem, que é natural, faz parte do processo evolutivo. Nem a evolução não se dá de igual para cada espírito é diferente. Nós nascemos, nós temos o livre-arbítrio. E vamos utilizar. A questão da moral vai nos ajudar a usar bem o livre-arbítrio que Deus nos deu, né? E cada um tem o seu momento, né? Então, quando Jesus disse, ai, cuidado para você não ser instrumento de escândalo, foi isso, que vai voltar para a gente, porque tem uma lei, né? Uma lei divina, que é a lei de causa e efeito. E também nós estamos sujeitos a uma outra lei, que é a lei do progresso, que demonstra, né, que nós estamos, de uma certa forma, evoluindo ainda. Existem algumas corrupções que somente quando cada um de nós, e aí conjuntamente, né, a melhoria dos espíritos, é que vão provocar essas mudanças. E aí nós vamos ver alguns escândalos que nós hoje temos, né, ainda vemos no mundo, nós vamos aí em um conjunto, resolver. Então, para concluir, né, eu espero aqui que nós colocamos dentro desse evangelho exatamente, né, o que é que resulta o escândalo, né? De onde é que vem o escândalo? O escândalo vem exatamente da enfermidade espiritual que nós temos ainda, de algumas chagas que nós vamos ter que vencer, né? Que são as nossas imperfeições, né? E aqui fica claro também que toda reação, toda má reação que eu faço com o irmão, ela vai voltar em algum momento para mim, né? E essas são as repercussões. Quanto mais tempo nós ficarmos, né, nós não procurarmos vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, vão acontecer isso, a gente vai ficar nessa roda, né? E aí sofrendo as consequências, né? Não de Deus, não da providência divina, porque Deus tem uma lei, as leis são leis perfeitas. Nós é que não temos ainda, podemos ter até o conhecimento, mas a moral inferior ainda, nós não conseguimos ainda superar, e aí os escândalos ainda existem. É isso, meus irmãos, é essa reflexão que eu trago para vocês. Fiquem todos com Deus, confiemos em Jesus, porque com Ele a gente vence.